Fala, senhores! Olha só, voltamos aqui para mais uma aula. A gente está tratando sobre o direito penal, tá? E aqui dentro do direito penal, ainda ali na parte geral do Código Penal, a gente vai falar agora sobre as excludentes de ilicitude, tá? Então, sem tomar muito teu tempo, a gente vai direto para os slides. Presta atenção. Olha só, senhores. A gente precisa, antes de mais nada, entender o que o artigo 23 ali do CP nos ensina. São esses três incisos aqui, ó, em estado de necessidade, em legítima defesa e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Tá certo? Mas assim, ó, isso é o que prevê o caput do artigo, tá? O artigo tá escrito isso. Mas o que a gente tem que saber para a prova? O que é mais fácil da gente entender na prova? Que são 4 excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, tá? Memorize assim, que são 4, tá bom? São 4 excludentes. Vamos dar uma olhada já no próximo slide para você ver um quadro comparativo entre essas excludentes. Olha só, sobre a legítima defesa, o que você precisa saber é o seguinte: ela pode ser uma legítima defesa própria, né? Ou seja, para me defender ou para defender terceiros, tá bom? Além disso, essa legítima defesa ela é uma conduta realizada para repelir uma injusta agressão, usando, e esse é o termo, presta atenção nesse termo, moderadamente dos meios necessários, tá, senhores? Moderadamente. Grava essa palavra porque algumas questões podem vir colocando outro termo aí no lugar, tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. O indivíduo A atira com um revólver para te matar. E você só tem uma bazuca. E usa ela para se defender, atirando e matando o A. Tá certo, senhores? Então, quando você... Volta a câmera aqui para mim, por gentileza. Olha só. Então, a gente não pode deixar... A gente não pode se confundir, tá? A gente não pode deixar aqui uma historinha triste ali, contada pelo examinador ali na questão, que engane. Porque quando o termo usado ali é moderado, isso não significa que, só porque o cara tá com um 22zinho atirando em você, com intenção de te matar, e você só tem um fuzil, um 762, isso não significa que porque você tem uma força muito maior do que a dele, você não pode atirar nele para repelir injusta agressão, tá? Então, quando fala moderado, não significa que tem que ser mesmo calibre ou coisa nesse sentido. Preste atenção, porque algumas questões fazem esse tipo de questão maldosa para tentar enganar o candidato, tá? Então, não se confunda sobre isso, tá bom? Volta lá pro slide. Olha lá, senhores, eu vou direto pro próximo slide, tá? Porque daí assim a gente consegue visualizar todo o conteúdo da legítima defesa. Olha lá. Isso é um bizu, tá? Porém, todo o excesso será punível, obviamente, tá, senhores? E veja só. No momento anterior, se só um disparo da bazuca já for necessário para repelir aquela injusta agressão, então não terá por que o indivíduo, depois que o agente lá que estava com o revólver atirou nele, não tem por que o cara depois ir lá com a bazuca e dar mais um tiro no corpo do cara ali no chão, para estraçalhar de vez com o corpo do cara, entende? Então, esse excesso aí sim ele será punível, tá, senhores? E outra coisa, não existe legítima defesa sobre crimes contra a honra, difamação, calúnia e injúria, tá? Deixa isso muito bem anotado, porque se é bizu, é porque isso cai em prova, tá bom? Vamos continuar. Vamos falar sobre o estado de necessidade agora. Vamos voltar ao slide ali, então, né? Olha só. Estado de necessidade é o caso quando ambos têm direito sobre um bem tutelado. Porém, é aceito que fulano, para proteger o seu direito, acabe com o bem de cicrano. E olha o exemplo aqui. Um naufrágio, senhores. Pensa no naufrágio. Em que só tem uma boia. Então, uma mãe empurra o fulano na água para que o seu filho, o cicrano, né, consiga ficar com a boia. Então veja que a mãe ela empurrou o indivíduo, né, jogou ele no mar para que o seu filho pudesse então sobreviver, ficar na boia. Entende que tem aí são dois bens jurídicos plenamente tutelados e aceitos, né? A vida de fulano e de cicrano aqui no exemplo. Então, para salvar o seu próprio filho, a mãe empurrou fulano na água, tá certo? Então, ela fez valer do estado de necessidade de salvar o seu filho para poder
querendo ou não, né, acabar matando o outro indivíduo. Mas isso é estado de necessidade, tá, senhores? Então, se é estado de necessidade, exclui a ilicitude do fato, tá bom? E olha só, o estado de necessidade pode ser tanto de direito próprio como de terceiros. O próprio exemplo já nos ensina isso, tá bom? Vamos ali para a próxima página. Olha lá, bizu, tá, senhores? Desde que o próprio perigo não tenha sido provocado pelo próprio agente. Senão, ele será punido sim, óbvio, né? Vamos imaginar que a mãe, desse mesmo exemplo aí, furou o barco porque quis. E aconteceu um naufrágio. E daí ela vai e empurra o fulano que não sabia nadar na água para que o seu filho cicrano pudesse ficar com a boia. Pô, aí é sacanagem, né? Aí é crime, se foi homicídio. Tá bom? Então vamos continuar. Olha só, senhores, parágrafo 1º já fala o seguinte: não se pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo, tá? Imagine aqui aquela situação do bombeiro. Ele precisa entrar no mar para salvar o indivíduo que está se afogando, tá certo? Então, ele não pode, em regra, aí, alegar estado de necessidade, tá bom? Ele vai ter que enfrentar o perigo. Porém, o bombeiro pode deixar de prestar esse socorro, sim, quando for impossível o salvamento ou for inútil o risco, tá? Volta a câmera aqui para mim. Olha só, vamos dar um exemplo aqui de uma situação de fogo. Tá bom, em regra, o bombeiro ele vai ter que enfrentar o perigo para apagar o incêndio e salvar a pessoa que está lá dentro do prédio de uma casa pegando fogo, certo? Certo, essa é a regra. Porém, se as labaredas já estão extremamente altas, o fogo tomou conta de tudo e a pessoa está lá dentro já gritando, sendo consumida pelo fogo, né? E o bombeiro não tem como chegar, não consegue chegar, já tem muitos destroços, já caiu o telhado, tá tudo e muita chama, e eles não estão conseguindo fazer o primeiro combate para superar aquela barreira e adentrar lá onde está a vítima. Senhores, entendem que nessa situação não tem como dizer que o bombeiro aqui no caso, no exemplo, ele tem que ser punido porque ele deixou de agir, tá? Então é essa situação aqui que foge à regra na situação do estado de necessidade, tá bom? Vamos voltar ali para o slide. Vamos lá, o próximo assunto é o estrito cumprimento do dever legal. E veja só, estrito cumprimento do dever legal é a ação do agente seguindo dever imposto por lei. Então, somente isso. Tem uma lei dizendo que o agente tem que cumprir aquela determinada situação e ele tem que cumprir e pronto, tá? Ele está agindo sob o estrito cumprimento do seu dever legal. Olha o exemplo aqui. O policial vai prender o agente que oferece resistência. Então, o policial ele vai cumprir a sua obrigação legal, né? Ele está ali para prender o bandido, enfim, numa situação onde caiba essa prisão. E esse agente oferece resistência. Então, nesse caso, existem possíveis lesões que podem acontecer no indivíduo, tá? Porque se o agente receber, por exemplo, para ser contido, receber um choque de um disparo de Spark, ou uma tonfada, ou receber um jato de spray de pimenta. Então tudo isso pode causar algum tipo de dano, algum tipo de lesão? Pode causar, mas o policial aqui estará amparado no estrito cumprimento do dever legal, tá? Então existe a excludente dessa possível lesão que ele possa causar no indivíduo, tá certo? Vamos continuar aqui. O último dos 4 tipos de excludentes de licitude é o exercício regular do direito, e aqui a gente já fala direto do exemplo do médico que faz uma cirurgia no paciente, tá? Ou seja, ele teve que cometer lesões corporais no indivíduo, tá? Ele vai cortar, bisturi, enfim, ele causou lesão corporal em função do seu exercício regular do direito, tá? E essa conduta, obviamente, dessa lesão corporal que o médico causa ali na pessoa que está passando por um processo cirúrgico, obviamente que não vai ser punido, tá? Isso está autorizado em lei. Parece ter algo trivial, né? É óbvio, mas precisa ser dito. E o outro exemplo é o uso de instrumentos ofendículos para defender, né, seu próprio interesse, sua própria propriedade. E aqui a gente dá o exemplo do arame farpado, caco de vidro, esse tipo de coisa que as pessoas colocam para proteger os seus imóveis, sabe? Em cima do muro ali coloca aquela tela de energizada, né, para dar choque. Enfim, todo esse tipo de coisa aqui, essa cerca elétrica, enfim, tudo isso são ofendículos, tá? O nome é ofendículo. E esse também é um grande exemplo aí do exercício regular do direito, que o indivíduo está usando para
defender sua própria propriedade. Tá bom? Vamos agora aqui para o próximo slide. Esse daqui é um bizu, senhores. Anota isso daqui, porque se é bizu é porque tem história, né? Veja só. Imagine um ataque de um cão. Tá? Um cão, você está passeando ali na rua e vem um cão feroz e te ataca. Vamos imaginar que você mate esse cachorro aí para evitar que ele te ataque. A morte desse animal aí, senhores, você matou o animal para se defender, certo? Certo. Mas isso não configura legítima defesa, tá, senhores? Mas sim estado de necessidade. Tá bom? Sim, estado de necessidade. Essa é a regra, tá bom? Porque existe, obviamente, a exceção. E a exceção nos ensina que, caso esse cachorro aí, ele tenha sido incitado pelo seu dono, tá? Para atacar o indivíduo na rua. E o indivíduo, para se defender, mata o cachorro, opa, daí sim, daí vira legítima defesa, tá? Configura legítima defesa. Porém, senhores, essa legítima defesa não é contra o cachorro, tá? Essa legítima defesa é contra o dono do cachorro que incitou ele para te atacar, tá bom? Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, o jogo aqui é rápido, tá? Excludente de ilicitude, são só 4 e a gente já finalizou o que a gente precisava saber desse conteúdo. Agora, o que vocês vão fazer é resolver as questões que eu deixei aqui já depois da aula como treino, tá? E o que eu falo para vocês é o seguinte, esse conteúdo aqui é pequeno, é rápido, é fácil de entender e cai muito em concurso público, tá? Então, vai lá fazer teu treino e a gente fica por aqui. Valeu, até mais!